Que a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e da parte do Senhor Jesus Cristo, seja com todos vós. Quero deixar uma mensagem aqui para nossa meditação hoje, falando que uma promessa é uma promessa. Uma promessa é uma promessa. Pelo menos 4.000 anos de história registrada pelos homens enfocaram com diversos graus de esperança, graus de entusiasmo, a vinda de um grande personagem ou de uma grande personagem através da qual havia sido prometido por Deus, pelo Deus de Israel, para trazer paz a toda a humanidade. Paz tão procurada, paz tão desejada, paz tão proclamada, mas que os homens não têm conseguido em outro lugar. Faz quase 2.000 anos, que quase 2.000 anos, eu estou dormindo? Já se completou mais de 2.000 anos que um homem chamado Jesus de Nazaré surgiu das colinas da Judéia para ingressar em uma página obscura da história, proclamando ser o tal Messias esperado pelos judeus. Milhares creram nele, ou posso dizer hoje, milhões creram nele. Porém, muitos outros, incluindo aos homens mais religiosos de Israel em sua época, sua própria nação, recusaram aceitar o que ele ensinava, o que ele fazia, o que ele era, como se ele fosse uma fraude. Por 200 décadas, Jesus tem sido a história mais controversa nas páginas da literatura e da história. Tanto o bem maior como a maldade mais colossal tem sido praticada durante séculos em seu nome. Muitos e muitos usam o seu nome, inclusive ainda neste momento em que eu falo para vocês. Inclusive, guerras buscaram nele a razão de existirem, esquecendo que Jesus era um humilde profeta judeu, e esquecendo que Jesus ensinava o que era a moral e o que era a ética, para que o homem pudesse ser pacífico e ver o quão sublime era a sua história. O que ele ensinava? Moral e ética. Ensinava a amar, ensinava a perdoar, ensinava como agradar a Deus, como olharmos uns aos outros como verdadeiros seres humanos, como irmãos que somos na verdade. Por uma razão de peso, eu posso dizer que ele não é uma pessoa a respeito de quem alguém possa ter uma posição neutra. Não estou a favor, também não sou contra. Não, essa posição não pode ser tomada em relação a Jesus Cristo, ao Senhor dos Exércitos, ao Deus de Israel, ao meu Deus, ao seu Deus. Ele não era como as figuras renomadas da história, como por exemplo Abraham Lincoln, ou Abraham Lincoln, ou George Washington, por exemplo. As razões são bem evidentes, amados, bem evidentes. Abraham Lincoln nunca teria a audácia
de se declarar ou de proclamar ao mundo que ele era o cumprimento de todas as antigas profecias judaicas. Duvido que ele fizesse isso. E nenhum outro. Mas Jesus fez isso. Jesus falou: eu sou. Sim, ele continuamente enfatizava que as coisas que ele fazia e as coisas que ele ainda faria haviam sido profetizadas pelos profetas do Antigo Testamento. Jesus permitiu que os homens o adorassem. Permitiu que os homens o adorassem. Muitas e muitas vezes ele falou para as pessoas, dizendo que os seus pecados estavam perdoados. E ao dizer a seus seguidores que ele e o Pai que está no céu eram um e a mesma essência, procuraram, por causa destas palavras, apedrejá-lo como se fosse um blasfemo. E que, por haver, inclusive, feito, ou melhor, dado a si mesmo um título judeu da divindade, que se encontra em Êxodo capítulo 3, quando ele diz: eu sou. Eu sou. Eu penso, eu acho que se pode ver claramente a razão pela qual, quanto mais alguém conhece a pessoa de Jesus Cristo e conhece os seus ensinamentos, mais difícil se torna para a pessoa permanecer neutra ou em um sentimentalismo ignorante, até que perceba quem realmente ensinou aquilo, quem é a pessoa que trouxe para mim e para você tais ensinamentos. Muitas pessoas, meu irmão, que não estão de acordo com suas declarações de ser Deus, simpatizam com ele, sem dúvida. Eles não o aceitam como Deus, não conseguem ser convencidos de que são Deus, que Jesus é Deus, que Jesus proclamou a sua divindade, mas eles chegam para amenizar o que está sendo dito. Eles dizem que acham que Jesus era um grande filósofo, um grande humanista, um verdadeiro mestre dedicado da verdade. Mas essa nem sequer é uma opção válida. Se um homem proclama ser Deus e não é Deus, se oferece perdão de pecados e não pode oferecer, ou se a sua declaração de ser o Messias prometido é falsa, esta pessoa não é, na realidade, nem um grande mestre, nem um filósofo admirável. Fica evidente isto. O melhor que se poderia dizer de tal pessoa é que é um pobre infeliz, um tolo enganado. Só isso, porque ele seria tido como um mentiroso ou charlatão. E Jesus não é nem mentiroso e nem charlatão, porque ele ainda hoje salva, cura, liberta, batiza no Espírito Santo e leva para o céu. Sua palavra se cumpre ainda hoje e é mais atualizada do que o jornal que vai sair amanhã. Você pode ter certeza disso? Sem dúvida alguma, irmãos, existe uma outra opção com respeito a essa proclamação messiânica. É possível que ele realmente seja quem diz que é, ou quem dizia que era. E eu creio que ele é, ainda hoje. Você pode falar com ele hoje. Você pode receber a resposta que espera dele hoje. Porque o Messias
tão esperado por Israel, aquele cuja vinda havia sido profetizada durante séculos, durante centenas de anos, e que havia sido aguardada com uma tremenda expectativa por homens oprimidos através dos séculos, oprimidos pelo sofrimento, oprimidos pela perseguição, oprimidos de toda a forma de sofrimento que nós, homens, podemos conhecer. A premissa básica do que quero deixar nesta tarde para você é que não somente é possível que Jesus fosse e seja o Messias, mas que a única conclusão razoável a que se pode chegar, fazendo qualquer investigação honesta e aberta que venha a analisar a evidência histórica e bíblica, é que ele é verdadeiramente o Messias, tão esperado pelos judeus. Se ele é o Messias esperado pelos judeus, ele é o Salvador da igreja, ele é o Criador da igreja, ele é o mantenedor da igreja, ele é o que se faz presente na igreja, ele é o que usa a igreja como socorro, como cidade de refúgio para todo aquele que está cansado e oprimido, para aquele que está perdido, para aquele que se sente fracassado, um zero à esquerda, um nada, para aquele que ainda procura encontrar uma esperança viva. É ele, o Senhor Jesus de Nazaré. E eu quero que você consiga vê-lo, que você consiga enxergá-lo, que você consiga ter um encontro com ele. Pode ter certeza que este é o meu desejo e eu quero compartilhar contigo. Eu sou plenamente consciente de que esta declaração fará com que muita gente continue adiante a sua vida e não queira ouvir mais o que eu estou falando, não venha concordar comigo, mas de qualquer jeito, até você discordar comigo é um privilégio, porque poder concordar, poder não aceitar, isso tudo é um privilégio grande que Deus deu a uma mente livre, a uma alma livre. Você é livre para concordar, livre para discordar, livre para receber a Jesus como teu Senhor ou não. Você é livre para fazer isto. Com certeza. Isto é um privilégio, concorda? Concorda comigo? Eu quero dizer que não posso forçar de maneira alguma a outra pessoa, e nem tampouco desejo fazer isto, a chegar às mesmas conclusões que eu chego a respeito da identidade de Jesus, da pessoa de Jesus, da divindade de Jesus. Mas minha integridade intelectual me constrange a oferecer da maneira mais crítica possível o registro da evidência histórica e do peso das profecias cumpridas para mostrar porque ninguém ou porque nenhuma outra figura em toda a história humana está qualificada, nem estará jamais para ser o Messias prometido por Deus, a não ser Jesus, o Nazareno, Jesus de Nazaré, o carpinteiro de Nazaré. Ninguém, a não ser ele, está qualificado para ser o Messias, para ser o Deus, nosso Salvador, nosso Senhor, nosso Redentor. Tem havido, meus amados, centenas de homens e mulheres ao largo da história
cuja religiosidade e filosofia política inflamaram as almas de um sem número de ferventes seguidores. A maioria destes movimentos já está morta e sepultou consigo a maioria dos seus fundadores. Outros, porém, têm permanecido e continuam conseguindo uma grande quantidade de seguidores devotos. Agora, se existem milhões de pessoas que são devotas do judaísmo, do islamismo, do budismo e até mesmo do comunismo, para nomear apenas alguns movimentos mais populares no momento, e eu perguntaria, como é que os seguidores de Jesus ainda insistem em que somente Ele é digno de ser seguido e que somente Ele é o único caminho seguro para Deus, para o Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, o Deus invisível, o Deus que criou Adão, que criou Eva, o Deus que te sustenta com fôlego de vida e só permite que você viva enquanto Ele quiser que você viva, mesmo que você não creia isso. Você não crê que só vive porque Deus deixa, não muda nada. No momento em que Ele fizer assim e disser acabou, você cai por terra. E eu também, porque é Ele que controla tudo. Tudo está debaixo do controle de Deus. Por que que os cristãos, vendo tantos movimentos aí, continuam insistindo que é só Jesus? Porque os cristãos provaram e viram e veem continuamente que o Senhor é bom, que é eterna a sua misericórdia e que de eternidade a eternidade Jesus é Deus, Jesus é Deus, Ele é Deus, de geração em geração tu és Deus, a palavra do Senhor fala. Isto sem lugar a dúvidas, não deixa dúvidas. Não crer em Jesus Cristo é ter um prejuízo extremo, mas crer nele é ter uma convicção genuína, baseada em fundamentos que aparentam ser irrefutáveis e que não deixam lugar a outra possível conclusão. Você sabia disso? Onde estão esses fundamentos que sustentaram a fé que milhões de pessoas depositaram ou depositam ainda em Jesus? Onde estão? Onde podemos encontrar? São os mesmos fundamentos que levaram ao próprio Senhor Jesus a declarar que Ele era o Messias e que, portanto, Ele era o único caminho a Deus, o único caminho que leva a Deus para a salvação, para ter uma vida eterna com Ele, para gozar das bênçãos eternas preparadas para aqueles que nele creem. As credenciais apresentadas aos seus seguidores que verificavam que ele é o Messias foram as profecias cumpridas em sua vida. Profecias cumpridas na vida de Jesus. Profecias irrefutáveis. As profecias, convém que eu diga aqui, em si mesmas, não são algo exclusivo da Bíblia. Centenas de pessoas com poderes, entre aspas, psíquicos, evidentes religiosos, têm feito predições ao longo da vida, predições sobre o futuro, não é? E alguns têm até tido certo grau de precisão. Isto é irrefutável, isto está aí para todo mundo ver. Mas o que é exclusivo da Bíblia é que ela é a única cujas profecias se cumprem sem
não é 99%, não é 98%, é 100%. Cada profecia bíblica se cumpre 100% conforme está escrito até o dia de hoje. E estou bem consciente, sou consciente de que esta é uma tremenda declaração e que desafortunadamente não tenho tempo para colocar aqui todas as profecias bíblicas e os seus cumprimentos até hoje, porque levaria horas de vídeo, horas, pode ter certeza disso. Mas é possível mostrar o seu cumprimento. E você quer ver isso? Comece a ler a Bíblia se você não fez isso até hoje. Comece. Sem dúvida alguma, nós podemos encontrar muitas e muitas profecias com facilidade. Predições do Antigo Testamento, todas elas relacionadas com o tema profético mais importante, ou seja, a promessa de um Messias libertador, de um Salvador que veio para nos dar vida e vida com abundância. Ele mesmo declarou: o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenhais vida e vida com abundância. Jesus Cristo é o Messias de Israel, é o Deus de Israel, é o Deus de toda a terra, é o único e verdadeiro Deus, e não há Deus fora ele. Nenhum Deus foi criado antes, ou nenhum Deus existirá depois. Não houve nenhum Deus antes dele e não haverá Deus depois dele, porque de geração em geração ele é Deus. E olha, pode ter certeza que ele, como Messias, seria, diz a Bíblia, enviado por Deus para estabelecer o seu reino na terra, e isto está próximo de acontecer, porque ele virá para restabelecer aos judeus na sua terra, ou os judeus na sua terra, para trazer paz eterna a todos os homens e a todas as nações do mundo. Não é o anticristo que vai fazer isso, não é a nova ordem mundial, não são os ensinamentos modernos e nem a tecnologia de hoje que vai trazer paz à terra. Não! Paz só em Jesus Cristo. Quer paz? Encontre a paz em Jesus Cristo. Quer amor? Encontre amor em Jesus Cristo. Quer segurança? É nele que você encontra segurança. E se você está, como a grande maioria, procurando a felicidade, não há felicidade fora de Jesus. Jesus é o Senhor, Jesus é o Salvador, Jesus é o prometido de Deus, mencionado pelo menos por 20 escritores do Antigo Testamento, os quais viveram em épocas diferentes da história e atravessaram uma marcada variedade de circunstâncias. Os diferentes nomes com os quais ele foi chamado falam de sua mensagem e de seu ministério. Por exemplo, Moisés o chamou de Siló, o legítimo legislador do trono de Deus. Isso lá em Gênesis 49:10. Em outro momento, o mesmo Moisés falou dele como o profeta que seria como o próprio Moisés, em Deuteronômio capítulo 18, dos versos 15 a 19. No primeiro livro das Crônicas, capítulo 17, de 11 a 15, ele é chamado de o filho de Davi. Anos mais tarde, Isaías mostra que este filho se sentaria no trono de seu pai Davi e que seria conhecido como o Rei Eterno do trono de Davi. Dá uma olhadinha em Isaías 9, verso 6. Jeremias se referiu a ele como o renovo justo de Davi e o Senhor nossa justiça. Isso está em Jeremias 23, versos 5 e 6. E o rei Davi o chamou de ungido do Senhor no Salmo 2, verso 2. Um dos títulos mais conhecidos do Messias era o servo do Senhor, mencionado por Isaías no capítulo 53, verso 11.
É gostoso falar sobre Ele. É bom meditar no que Ele fez, no que Ele é, em quem Ele é, em como Ele nos ama, na vida que deu por mim e por você. Houveram muitos outros títulos para que esse servo ungido de Deus, que haveria de vir e veio e vai voltar, os quais eram como pinceladas dadas através dos primeiros séculos da história judia, que formavam o retrato deste grande libertador. Detalhes minuciosos, você pode ter certeza, sobre a sua genealogia, sobre os seus predecessores, sobre o seu caráter, sobre a sua carreira, sobre a sua pregação, sua recepção, sua recusa, sua morte, seu sepultamento, sua ressurreição e sua ascensão, foram escritos com anterioridade pelos profetas judeus, e sem impedimento algum, através destas profecias, se pode ver com clareza que este Messias não virá tão somente para a bênção da nação de Israel, mas sim para todo aquele que nele crê. Como Isaías escreveu, ele trará justiça a todo o mundo, e será, ou seria, e é a luz e a salvação para todas as nações gentias. E leia Isaías 42, verso 1 e 49, versos 5 e 6. Dá uma olhadinha lá, veja que você precisa encontrar esse Messias, ou seja, o Salvador Jesus Cristo. E olha, não é você que o escolhe, ele te escolheu para recebê-lo como seu Senhor, como controlador da tua vida. Tudo está debaixo do controle dele, porque o nosso Deus, Jesus Cristo, ele não erra, não se engana, não se atrasa, não se adianta. E o que é que você precisa fazer? O que é que você está esperando? Eu te pergunto agora. Receba Jesus como seu Senhor. Receba, deixe Ele governar a sua vida, e você será mais do que abençoado. Você pode conhecê-lo nas Escrituras, você pode olhar para o céu e ver a obra de suas mãos, e pode olhar para si mesmo no espelho, que você estará vendo também a obra das mãos dele, porque sem ele nada do que foi feito se fez. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, porque quando você recebe a Jesus como teu Senhor, você está vendo que uma promessa está sendo cumprida na sua vida, a promessa de vida eterna, da qual você só vai ter o grande privilégio de estar com o Senhor pelos séculos dos séculos. Amém? Que Deus te abençoe.